Bom, então nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um tópico que eu já queria comentar há um bom tempo, que é em relação ao Arrascaeta, né? Quando será que o jogador deve retornar ao Cruzeiro? Porque de todos os jogadores que passaram recentemente no Cruzeiro, nesses últimos 5, 6 anos, eu acho que o maior que a torcida tem ainda um carinho, mesmo na época ter saído muito queimado, mas passou um tempo e viu que não era o grande vilão da história, eu acho que seria o Arrascaeta, não tem como negar esse quesito, e eu quero falar aqui com vocês sobre esse sentido, né? Se faz sentido pensar nesse retorno no ano que vem, como que tem sido a fase do Arrascaeta, qual que é a idade dele também, né? Se você for parar para pensar, será que o Cruzeiro poderia, daqui 2 anos, 1 ano e meio, por exemplo, competir para tirar um jogador que está avaliado em mais de 70, 80 milhões de reais? Enfim, vou comentar aqui com vocês e trazer um pouco mais de detalhes nesse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, considere se inscrever aqui embaixo. Estamos com essa meta de chegar a 43 mil inscritos aqui no YouTube. Conto aí com a ajuda de cada um de vocês. Então vamos aqui já para o vídeo. Bom, então vamos lá, né? O Arrascaeta que saiu então do Cruzeiro lá em aquele início de 2019, muito por conta daquela situação envolvendo o Cruzeiro, que sinceramente acho que o Arrascaeta já sabia do que poderia virar o Cruzeiro, com aquele cheio de dívidas e tudo mais, e no final das contas até que acabou sendo um bom negócio. O Cruzeiro pagou ali menos de 12 milhões de reais pelo Arrascaeta, e lembrando, pagou anos depois de já ter sido vendido, né? Então assim, o Cruzeiro acabou com o seguinte: pegando o jogador por empréstimo, não pagou tudo pro Defensor, e depois de anos, quando vendeu, o jogador foi lá e pegou parte daquele lucro para pagar o Defensor depois de muitos e muitos anos, né? O Cruzeiro era pilantra demais, meu Deus. Mas enfim, aí comprou ele então por menos de 11 milhões e vendeu por algo na casa de 70 milhões de reais. Se for fazer inclusive o câmbio da época para hoje, estaria mais de 80 milhões e quase 85 milhões tranquilamente. Mas com taxas, o Cruzeiro ficou com menos de 60 milhões. De percentual mesmo, se eu não tiver enganado agora, foi 50 milhões para o Cruzeiro, outras taxas para o Defensor, para o empresário, enfim. E o Flamengo pagou outras coisas ainda. Pelo Cruzeiro, o destaque foi 2018, sem dúvidas, 15 gols e 9 assistências em 48 jogos. E o mais engraçado também é que a melhor temporada dele pelo Flamengo, eu diria que foi logo no ano seguinte, quando ele chega, né, em 2019, que aí foi um contraste gigante. Pelo Cruzeiro, o Cruzeiro foi muito mal, né, naquele ano, foi de mal a pior, só conseguiu recuperar no ano passado, basicamente voltando à Série A. E o Flamengo foi o melhor ápice deles, né, com o Jorge Jesus, 52 jogos pelo Flamengo, 18 gols e 19 assistências, quase 40 participações em gols, né. Pelo Cruzeiro, ele sempre foi muito consistente também, sempre 10 gols, 7 assistências, 10 assistências no ano, tranquilamente, e ajudou muito o Cruzeiro também em 2017 na Copa do Brasil e em 2018, né, marcou gols inclusive nas 2 decisões, o cara foi muito importante. Então assim, não tem nem o que dizer em relação ao Arrascaeta, deu esses 2 títulos para o Cruzeiro de Copa do Brasil, um título estadual, e foi vendido por 60 milhões de reais. Pelos outros ingratos que passaram no Cruzeiro recentemente, que isso aí não tem nem como, né, falar, que até hoje ele está queimado pelo Cruzeiro. Na época todo mundo ficou bravo, mas depois todo mundo entendeu, e acho que todo mundo até faria, né, se fosse na pele do jogador, tomaria as decisões que ele fez. Assim, no Flamengo sempre jogou com muita consistência, tirando 2021, que ele entrou em campo só 35 jogos, mas ainda assim, 9 gols, 14 assistências, ele sempre tem uma média de 50 jogos por temporada. É claro, o Arrascaeta ainda sofre com muitos problemas físicos. Eu acho que se ele fosse um jogador fisicamente, sim, com capacidade de jogar 70 jogos no ano, eu acho que ele até teria números muito melhores do que tem tido. Nesse início de ano sensacional também no Campeonato Carioca, 11 jogos, 3 gols e 5 assistências, o contrato dele vai até o final de 2026 e ele tem 29 anos de idade. Então assim, é aquela coisa, né, Gustavo? Você acha que ano que vem, por exemplo, seria viável do Arrascaeta voltar? Olha, eu particularmente acho que não. Acho que ainda está muito novo. O Flamengo certamente não vai facilitar esse negócio, né? Não tem interesse nenhum em se desfazer do jogador. Quem sabe daqui 2, 3 anos, mesmo quando ele estiver lá para os seus 32 anos de idade, muito parecido com o Everton Ribeiro, 33, 34, que foi quando ele saiu, e o Cruzeiro poderia ter alguma chance, né? Mas aí o Everton Ribeiro escolheu ir para o Bahia. Hoje o Arrascaeta está avaliado na casa de 85 milhões de reais. Tudo bem, é um valor que hoje é fora da realidade do Cruzeiro, mas daqui 2 anos pode não ser. Só que o Flamengo vai liberar um jogador para vir jogar num time também do Brasil. É isso aí que é a grande questão que eu fico. Tem contrato ainda, igual eu falei, por mais 2 anos. Eu acho que talvez ali quando ele tiver com 32, 33 anos de idade, pode ser uma alternativa mais viável. Nem sei dizer quando seria, né?
Não 2025, mas talvez 2027, 2026, no melhor dos cenários. Enfim, vamos ver ainda como que vai ser essa questão. A grande questão é, possivelmente ele no auge não vamos ver mais no Cruzeiro, porque ele já está no Flamengo, o Flamengo não vai perder esse posto de time mais rico do Brasil tão cedo, não vai mesmo. E o Cruzeiro não sei se vai até que ponto vai ir lá e tirar um dos principais jogadores do Flamengo. Olha, difícil demais de se imaginar, mas que ele ainda pode jogar um bom futebol, fazer essa volta por cima e jogar muito ainda no Cruzeiro, quem sabe, né? Mas vai depender de muitos fatores e, igual eu falei, né? Enquanto ele estiver bem, ele vai estar no Flamengo. Essa que é a questão que acaba pesando, mas que com certeza poderia ter um retorno, poderia jogar mais uns 2, 3 anos no Cruzeiro, seria bem legal, e que obviamente, né, a capacidade técnica dele não precisa nem falar muito sobre isso. E assim, já que o Arrascaeta vai ser daqui 3 anos, né, Gustavo, será que não tem outra opção interessante não? Olha, tem um jogador que eu já falei aqui em outros vídeos que na minha opinião tem tudo para ser um novo Arrascaeta, que é o Anderson Duarte, ele que joga de ponta esquerda, ponta direita, que é uma função parecida com o Arrascaeta, podia jogar também de ponta, né, lá no futebol uruguaio, e tem jogado muito bem nesse início de ano pelo Defensor, início do ano e desde o ano passado. 20 anos de idade, começa a jogar profissionalmente com 18 em 2022. Naquela ocasião, então, 18 jogos e um gol marcado. Na temporada passada, conseguiu jogar com mais frequência, 26 partidas e 8 gols. Ele só não jogou mais pelo Defensor porque ele passou muito tempo na seleção uruguaia de base. No Campeonato Sul-Americano, em fevereiro do ano passado, e no final do ano, na Copa do Mundo, foi muito bem, 7 jogos e 3 gols pela seleção uruguaia, que foi campeã, né, da categoria sub-23, sub-20, melhor dizendo, da Copa do Mundo. Nesse início de ano, já tem 7 partidas pelo Defensor e 2 gols marcados. Na minha opinião, tem tudo, né, para fazer uma boa temporada nesse ano e quem sabe se destacar ainda mais. Não tem um valor de mercado tão alto, está avaliado entre 11 a 15 milhões de reais, acho que pode ser, quem sabe, um novo Arrascaeta, por um valor bem mais baixo do que o Cruzeiro pagaria para um jogador se esperar mais 2 anos, por exemplo. Sairia para uma bolada bem mais alta. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Se você acha que pode ser uma boa opção, o Anderson Duarte, se você não acha que seria, estou curioso para ver o que você tem a dizer aqui embaixo sobre essa questão do Arrascaeta também. Você acha que ele foi ingrato com o Cruzeiro naquela ocasião em 2019? Ou com o passar do tempo, né, você acha que até foi um bom negócio? O Cruzeiro que não soube fazer um bom investimento com aquele dinheiro. Estou curioso para ver o que você tem a dizer. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo também aqui na tela final. E nos vemos aí numa próxima. Valeu!